Transparência, eficiência e o fortalecimento da democracia são traços que marcaram o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia durante a gestão do biênio 2020-2021. Ainda no início de 2020, grandes desafios foram impostos pela pandemia da Covid-19, mas nenhum deles impediram o avanço tecnológico, jurisdicional e a efetiva realização do show da democracia. Ser presidente do TRE Rondônia foi uma grande honra. Eu pude trabalhar com servidores competentes, com magistrados competentes no primeiro grau de jurisdição, com juízes na corte absolutamente experimentados, com experiência na área, o que facilitou muito o trabalho da presidência. Tivemos momentos muito delicados em que realmente eu tive dúvidas se conseguiríamos, mas quis a providência divina que eu estivesse bem acompanhado de magistrados e servidores qualificados. E foi isso que possibilitou a realização das eleições e a superação do desafio. O estado de Rondônia registrou o primeiro caso de Covid-19 no dia 20 de março de 2020. Na mesma data, a Justiça Eleitoral em Rondônia suspendeu temporariamente o atendimento presencial ao público externo. Diante dessa nova realidade de trabalho, a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação providenciou todo o aparato necessário para o desempenho de atribuições com segurança em TI pelos servidores. E pela primeira vez na história, os eleitores puderam realizar operações eleitorais de seus lares. O Tribunal Superior Eleitoral, sob presidência do ministro Luiz Roberto Barroso, teve atuação destaque, prestando o suporte necessário aos regionais eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou o Plano de Segurança Sanitária das Eleições 2020. Referido documento foi criado mediante consultoria técnico-científica da Fiocruz, Hospital Sírio-Libanês e Albert Einstein. Centenas de milhares de litros de álcool em gel, milhões de máscaras e sinalizadores de ambientes foram recebidos pelo TRE, através de parceria entre a iniciativa privada e o TSE. No cenário político, 31 anos depois, as eleições novamente ocorreram no mês de novembro, resultado de alinhamento entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Congresso Nacional, e seguindo indicações científicas. A data foi indicada em momento de queda da curva móvel de casos de Covid-19, sendo o momento oportuno daquele ano para os eleitores exercerem o direito de voto e escolha de seus representantes. Rondônia possui proporções geográficas gigantes, 237.576 km², 52 municípios, 29 zonas eleitorais e 1.190.505 eleitores retratam a dimensão do desafio de executar as eleições no jovem estado. Para dar conta de atender toda a população, em especial aquelas que residem em zonas rurais, aldeias indígenas e ribeirinhos, a Justiça Eleitoral utiliza-se de logísticas terrestres, aéreas e fluviais. As barreiras logísticas e geográficas não foram impedimentos para que os eleitores exercessem o seu direito ao voto. O combate aos ilícitos eleitorais teve destaque nas eleições 2020. A Coordenação de Segurança das Eleições atuou preventiva e repressivamente no pleito eleitoral, supervisionada por um juiz que validava as ações de servidores e agentes de campo. O Núcleo de Investigação de Fontes Abertas foi capaz de detectar fake news e agentes disseminadores de conteúdo falso, até mesmo em domínios internacionais. Tal identificação só foi possível graças a robusto aparato tecnológico e integrado entre todas as forças de segurança presentes no estado. O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia atua continuadamente realizando trabalhos que visem o aumento da confiabilidade no sistema eletrônico de votação. Esta ação é realizada pela Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica, presidida por um juiz ou juíza eleitoral, tendo como, entre outros objetivos, fiscalizar e auditar os sistemas eleitorais e gerenciadores de dados. O acompanhamento pode ser feito pelo público em tempo real, nas dependências do tribunal ou por transmissão ao vivo nos canais oficiais. Assim como outras ações, a diplomação dos eleitos das eleições municipais de 2020 não poderia ser diferente. Recursos de tecnologia da informação e comunicação permitiram a realização de cerimônias virtuais para a entrega dos diplomas dos eleitos dos 52 municípios do estado.
Durante as eleições 2020, o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia enfrentou um processo de desinformação e descrédito nas urnas eletrônicas. Candidatos ao cargo de vereador derrotados realizaram manifestação em frente ao edifício sede, reivindicando a conferência dos boletins de urna físicos. Essa ação, num primeiro momento, cumpriu o objetivo do eleitor em perspectiva, que é exatamente atender a um pleito legítimo no caso dos reivindicantes. Por outro lado, satisfeita essa necessidade de informação, nós angariamos para a Justiça Eleitoral uma credibilidade. A ação de transparência do TRE para com os candidatos e público em geral revelou-se como destaque. A produção do vídeo institucional, batizado como Varal da Democracia, conquistou o primeiro lugar do 19º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. E o Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça na categoria Projeto Campanha Institucional de Interesse Público vai para Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Projeto Varal da Democracia. A comunicação institucional do TRE de Rondônia também realizou diversas campanhas nas mídias oficiais, criando a facilitação de acesso aos conteúdos do tribunal com o público em geral. Campanhas digitais, como a divulgação do programa de mesários voluntários, apoio logístico, mesário na telinha e a cobertura e divulgação do pleito eleitoral de 2020 foram amplamente divulgadas nos canais oficiais. No ano de 2021, foi veiculada a mostra expositiva Eleições em Tempos de Pandemia. A mostra foi divulgada no formato virtual, fazendo registros da memória do TRE de Rondônia com um destaque para as atípicas eleições em tempos de pandemia. O TRE de Rondônia também busca alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento feminino, presentes na Agenda 2030. Foram realizadas ações como rodas de debate com a participação de agremiações partidárias estaduais e municipais com o tema Financiamento Público das Campanhas Eleitorais Femininas. A atuação administrativa e jurisdicional da Justiça Eleitoral de Rondônia é orientada por sua missão institucional de garantir a legitimidade do processo eleitoral e por sua visão de futuro consciente. Na prestação da atividade jurisdicional, o TRE realizou sua primeira sessão plenária virtual no dia 30 de março de 2020. No mesmo ano, os julgamentos de prestações de contas de candidatos eleitos foram realizados no prazo legal. Graças às ferramentas de tecnologia, a atividade de judicatura teve notório aumento de produtividade. Mesmo com o enfrentamento da pandemia no biênio, foram prolatados 635 acórdãos e 42 resoluções, dentre outras inúmeras decisões de caráter administrativo. O TRE de Rondônia destacou-se entre os tribunais brasileiros ao alcançar a exitosa colocação de segundo lugar no ranking de transparência do Poder Judiciário, edição de 2021. No ano de 2019, o TRE Rondônia alcançou 77,87% dos itens. Em 2020, 89,95% e em 2021, 99,48% dos pontos possíveis. Este desempenho reforça o compromisso da Justiça Eleitoral em alcançar a segunda colocação no ranking da transparência do Poder Judiciário. A Ouvidoria Regional Eleitoral recebeu durante 2020 676 processos administrativos, dentre os quais estão os autos de atendimento ao cidadão e pedidos de informação. Registrou ainda no período eleitoral 1.763 chamados no sistema. A tecnologia da informação e comunicação do tribunal também teve destaque. Proporcionou o efetivo trabalho remoto dos servidores e colaboradores em geral, mantendo os padrões de segurança mediante acessos por rede privada virtual. O projeto Atena também sofreu atualização. O projeto liderado por Rondônia foi incluído no rol de projetos de desenvolvimento colaborativo, sendo hoje utilizado por 24 regionais. As ações de capacitação foram remodeladas para garantir o cumprimento de metas e dos indicadores estratégicos. O mecanismo virtual possibilitou a realização do programa Novos Líderes. A Corregedoria Regional Eleitoral executou ações e projetos, dentre os quais destacam-se o cumprimento das metas do Conselho Nacional de Justiça e a administração do cadastro eleitoral. Ser corregedor regional eleitoral é uma grata satisfação para o magistrado
que já tem um bom tempo na carreira da magistratura. Eu, particularmente, já atuei durante muitos anos na jurisdição de primeiro grau, no eleitoral. Também estive como auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral. É um coroamento da atividade que vimos desenvolvendo ao longo dos anos. Então, logo assumimos a Corregedoria Regional Eleitoral no início de 2020, já se avizinhava um panorama que era a questão da pandemia e evidentemente nos trouxe um período completamente atípico, anormal, e que nós tínhamos por obrigação legal aprender a conviver com aquela nova situação. Foi um desafio muito grande, foi um período de intenso trabalho e de preocupação também que nós tivemos e de aprendizado, porque tivemos que sair para a questão presencial, né, os atendimentos presenciais da Justiça Eleitoral, e sem perder, evidentemente, todos os aspectos de segurança que é necessário para a jurisdição eleitoral trabalhar bem para o exercício da democracia. Durante o biênio 2020-2021, houve a distinta dedicação de recursos para a realização de melhorias no primeiro grau. O Fórum Eleitoral da capital recebeu revitalizações em suas estruturas internas e externas. As reformas realizadas nos fóruns eleitorais proporcionará melhores condições de trabalho e, consequentemente, melhorando o atendimento dos eleitores em si e a prestação do serviço jurisdicional. No dia 29 de outubro de 2021, com a ação das chuvas intensas e ventos fortes, o telhado da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia foi arrancado, inutilizando a cobertura do edifício sede. No mesmo dia, servidores da governança compareceram às dependências do tribunal para a avaliação das medidas. No dia seguinte, o Corregedor Regional Eleitoral, desembargador Alexandre Miguel, reuniu-se com a equipe, estabelecendo o plano de ação e cronograma com as diretrizes e urgência necessárias para as intervenções de engenharia. Mesmo diante desse enorme desafio, em apenas 24 dias, a cobertura do edifício sede foi totalmente reconstruída, possibilitando a realização da solenidade de posse dos novos dirigentes da gestão 2022-2023 no plenário do Tribunal, ocorrida no dia 25 de novembro. No dia 3 de dezembro, o TRE Rondônia conquistou ouro no Prêmio CNJ de Qualidade 2021. A divulgação aconteceu durante o 15º Encontro Nacional do Poder Judiciário, ocasião que atingiu-se 86,34% do total de pontos possíveis. Pontuação esta que concede ao TRE rondoniense posição de destaque no cenário nacional. Ter continuado nessa gestão 2020-2021 é uma grande honra. É uma grande honra porque sou servidora desse tribunal. Então, e isso representa os meus colegas. Por outro lado, é uma responsabilidade imensurável, uma grande responsabilidade de conduzir essa equipe, porque somente a equipe é capaz de trazer resultados, e conduzir essa equipe dentro das determinações e dentro da orientação dos dois gestores máximos do tribunal, que é o presidente e o corregedor. Agradecimento ao desembargador Marcos Alaor e ao desembargador Alexandre Miguel. No segundo momento, a todos os servidores deste tribunal, das zonas eleitorais, a todos os meus colegas, todos os colaboradores, todos são importantes. Sem a junção da capacidade, da lealdade e do comprometimento de cada colega, seria impossível termos feito as entregas que fizemos nessa gestão. Então, meu muito obrigado, gratidão eterna. Tive uma grande facilidade, que foi ter na presidência o desembargador Marcos Alaor, que é um magistrado de alto gabarito, de uma compreensão magnífica, digamos assim. Eu também tive a grata satisfação de trabalhar num plenário, numa corte eleitoral, com grandes juristas, vindo da classe dos advogados, da Justiça Federal e também da magistratura estadual, que vão se compondo, né, digamos assim, num caleidoscópio
mudando as suas imagens, mas pelo menos nesse período em que atuei, foi 2 anos, na verdade, de grande aprendizado e de grandes julgamentos também, onde que nós tivemos o cuidado de analisar inúmeras causas importantes para o âmbito do nosso estado de Rondônia. Só agradecer mesmo, agradecer a todos, agradecer aos servidores, aos magistrados da Justiça Eleitoral também, que sabemos que dão o melhor de si, né, para a realização das eleições, e ao eleitor, que é o nosso objetivo final, e que possam escolher bem os seus candidatos, para que o nosso estado, o nosso país continue a crescer sempre e sempre. Por fim, o que eu gostaria de desejar a todos é um santo Natal em família, com segurança, que todos tenhamos a certeza de que a nossa missão foi finda, o nosso dever foi cumprido e a consciência está tranquila neste biênio 2020-2021. O que eu peço a todos é que se mantenham profissionalmente mobilizados para a próxima gestão do biênio 2022-2023. É muito importante que isso aconteça, porque será uma eleição que é a eleição estadual e para presidente da República, que já se mostra difícil por natureza. E com as circunstâncias que se apresentam, será mais difícil ainda. Tenho a certeza de que todos estão capacitados. Mais uma vez, renovo um Santo Natal em família e um próspero Ano Novo a todos.